Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 16 de setembro. Hoje a igreja celebra a festa de São Cornélio, Papa, e São Cipriano, Bispo. Eles foram martirizados no ano de 258, sob o Império de Valeriano. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, depois que terminou de falar ao povo, Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um servo muito querido que estava muito doente, às beiras da morte. E ele ouviu falar sobre Jesus. Ele foi até os anciãos do povo judeu e pediu que fossem até Jesus e implorassem pelo seu servo. Eles foram até Jesus e, quando estavam diante de Jesus, disseram: o oficial romano suplica que cures o seu servo. Ele tem sido bom para nós, até nos construiu uma sinagoga. Atenda ao seu pedido. Jesus pôs-se a caminho com eles para a casa do oficial romano, e muita gente também o seguia. Quando já estava próximo da casa, o oficial mandou alguns amigos até Jesus, dizendo: o mestre manda dizer-lhe que ele não é digno de que o Senhor entre em sua casa. Nem ele se sentiu digno de ir à sua presença. Mas ele manda dizer que ele vive sob autoridade e que ele tem também autoridade sobre outros soldados e servos. E ele diz a um: vai, e ele vai. E ele diz a outro: vem, e ele vem. E ele diz a um servo: faça isso, e ele faz. Por isso ele manda vos dizer que não é digno de recebê-lo em sua casa, mas que diga uma só palavra e o seu servo ficará curado. Jesus ficou muito admirado com a fé daquele homem e, olhando para o povo que lhe seguia, disse: em todo Israel não encontrei alguém com tamanha fé. Que se cumpra o que ele deseja. Quando os emissários chegaram na casa do oficial romano, o servo já estava curado. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. E de uma palavra como um acontecimento, como foi o início da primeira leitura de ontem do profeta Isaías, onde ele disse: o Senhor abriu os meus ouvidos e eu ouvi a sua voz. Porque às vezes nós podemos escutar todos os dias a palavra, ler todos os dias a palavra, e ela ainda não se comunica com cada um de nós. Como aconteceu também com o jovem Samuel, que não sabia discernir a voz do Senhor. Ele vivia junto da palavra, ele ouvia a palavra, mas mesmo assim ainda ele não tinha o discernimento espiritual necessário para compreender a palavra. E assim pode acontecer comigo e assim também pode acontecer com você. A primeira leitura de hoje, ainda da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo continua a educar o coração dos cristãos da segunda geração. E agora ele está chamando a atenção da comunidade cristã porque alguns querem ter mais benefícios do que outros. Alguns querem serem melhor atendidos do que outros. Uns querem ter mais direitos do que os outros, principalmente com relação à comida e à bebida. Por isso o apóstolo fica muito bravo e diz: vocês acham que eu posso elogiá-los nesse momento? Eu não posso elogiá-los porque entre vocês está acontecendo contenda, está acontecendo divisão. Uns chegam primeiro e comem tudo e não deixam nada para os outros. Por acaso vocês não têm comida em casa? Por acaso vocês não têm bebida em casa? E o que eu recebi do Senhor foi isso. E aqui ele fala toda a narrativa da Eucaristia. Naquela noite ele tomou o pão, elevou os olhos para os céus, deu graças e depois partiu o pão e disse: esse é meu corpo. Depois ele tomou o cálice e também elevou os olhos para os céus, abençoou e deu aos seus, dizendo: isso é meu sangue. E faça isso em memória de mim. Quer dizer, o banquete do Senhor é uma memória de Jesus.
É um memorial que é renovado constantemente. É um memorial que eu celebro, que você celebra e que renova a minha fé e renova também a sua fé. Mas para isso nós necessitamos de fé. Porque só podemos compreender a igreja a partir da fé. Só podemos compreender Jesus a partir da fé. Só podemos compreender o Pai a partir da fé. E só podemos também crer que Jesus está presente no corpo e no sangue a partir da fé. Por isso a fé é muito necessária para que eu e você compreendamos a igreja. Porque quando nós não temos mais o mistério da fé, a igreja vira uma mera instituição humana. Os sacramentos viram meras celebrações humanas. E assim, o Senhor também vira uma mera memória, um vulto do passado, que não se comunica mais conosco, que não nos alimenta, que não nos exorta e que também não nos corrige. E assim vamos vivendo uma religião meramente humana, na observância de ritos, de gestos e de tradições, mas, porém, seca. De um povo que louva com a boca, mas o coração está distante. Mergulhemos um pouco no espírito do evangelho de hoje, porque Jesus está entrando na cidade de Cafarnaum, e ali havia um oficial romano que não é judeu. Ele gosta muito dos judeus, é amigo dos judeus, quer muito bem aos judeus, até mandou construir para eles uma sinagoga, mas ele ouviu falar sobre Jesus, ele não conhece Jesus. Ele ouviu falar sobre Jesus. E esse ato de ouvir falar sobre Jesus fez nascer no coração dele uma confiança em Jesus. Por isso ele manda uma embaixada dos anciãos do povo de Israel, do povo judeu, até Jesus, suplicando por um servo seu que ele gosta muito e que está enfermo às beiras da morte. E ele quer bem a esse seu servo. É um amigo que está apresentando diante de Jesus o seu amigo. É o amigo que está se manifestando ao Senhor por causa do seu amigo. E a embaixada dos anciãos chega até Jesus e diz: esse oficial nos quer muito bem. Ele até nos mandou edificar uma sinagoga. Cumpra o que ele pede. E Jesus pôs-se a caminhar com eles. Jesus pôs-se a caminhar comigo. Jesus põe-se a caminhar com você, porque nós caminhamos com Jesus e caminhamos nas estradas de Jesus. Porque é nesta estrada e é neste caminho, como nos ensinou o evangelho de ontem, é que nós vamos descobrindo quem é Jesus. Diante de cada situação prática da vida, nós vamos descobrindo quem é Jesus. Diante da dor, ele é o consolo. Diante da morte, ele é a ressurreição. Diante do sofrimento, ele é a fortaleza. Diante das trevas, ele é a luz. Diante do pecado, ele é o perdão. Diante do desespero, ele é a esperança. Porque a cada um será feita aquela pergunta de ontem: quem sou eu para você? E não me interessa o que o outro diz sobre Jesus, o que o outro percebe, é cada um que deve responder pessoalmente quem é Jesus. O oficial romano, mesmo não sendo judeu, ele acreditou em Jesus. Por isso ele vai dizer: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Ele é humilde e tem fé. Porque o humilde tem fé. E a humildade faz acontecer a fé. E a fé também deve fazer a pessoa ser humilde. Ele diz: eu não tive nem coragem de estar na sua presença e também não sou digno do que o Senhor venha à minha casa. Então diga uma só palavra e o meu servo estará curado. Ele crê na força da palavra de Jesus. Ele crê na força da palavra, na ordem de Jesus, porque Jesus tem poder. E Jesus ficou muito admirado com a fé daquele homem e disse: jamais encontrei em todo Israel alguém com uma fé assim, que se cumpra o que ele pediu. E quando os emissários chegaram na casa do oficial, o servo já estava curado. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos celebrando a novena de nosso irmão Frei Pio, ou Padre Pio, o santo da confiança em Jesus. E o grande ensinamento que ele deixa para mim e para você é que nós devemos confiar plenamente em Jesus, constantemente em Jesus. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Padre Pio, rogai por nós, paz e bem.